Olha, o século XVII foi uma loucura na Inglaterra. Pensa só, em um período de mais ou menos 50 anos, o país viveu uma guerra civil, fez algo impensável, que foi executar o próprio rei e, no fim, acabou criando as bases do governo que a gente vê em muitos lugares até hoje, a monarquia parlamentar. Uma verdadeira reviravolta. E a faísca para tudo isso foi uma pergunta bem radical para aquele tempo, né? Como é que se demite um rei? Essa ideia, que hoje pode parecer distante, foi o que deu início a uma briga gigantesca que mudou completamente as regras do jogo do poder. Então, vamos entender essa história. O cenário para essa confusão toda começou a ser montado quando uma nova família real, os Stuarts, assumiu o trono. E junto com eles, chegou também um clima de tensão no ar. Basicamente, o que a gente tem aqui é um verdadeiro choque de ideias. De um lado, os reis Stuart, que vieram lá da Escócia. Eles tinham aquela convicção de que o poder deles era divino, que vinha direto de Deus, sabe? E do outro lado, o parlamento. E o parlamento representava uma galera que estava crescendo muito, a burguesia, que queria ter controle do dinheiro, dos impostos e das leis. Era uma receita para o desastre, não tinha como dar certo. Aí, no reinado de Carlos I, a coisa toda explodiu de vez. O rei tentou passar por cima do parlamento, governar sozinho, na base da vontade dele, e o resultado? Uma guerra civil que rachou o país ao meio. E essa divisão era séria, hein? De um lado a gente tinha os cavaleiros, alta nobreza, o pessoal da igreja anglicana, todos fiéis ao rei. Do outro, os cabeças redondas. O apelido é engraçado, mas o grupo era forte, liderado por Oliver Cromwell, um puritano. Esse exército era formado pela pequena nobreza, pela burguesia, gente que estava lutando com unhas e dentes pelos direitos do parlamento. E a partir daí, as coisas aconteceram numa velocidade impressionante. A guerra começou, não demorou muito, e o rei foi capturado. Em menos de 10 anos, o que ninguém imaginava que podia acontecer estava prestes a se tornar realidade. E que momento, hein? Foi algo absolutamente radical. Pela primeira vez na história moderna da Europa, um rei foi julgado pelo próprio povo e executado. Em público. Aquela pergunta, como se demite um rei, foi respondida da forma mais brutal e chocante que se podia imaginar. Ok, o rei está fora do jogo. A Inglaterra, então, se torna uma república. Só que a liberdade que todo mundo esperava, ela pegou um caminho bem diferente do planejado. Esse novo governo ganhou o nome de Commonwealth. A ideia era ser uma república, sabe? Um governo que, pelo menos no papel, iria trabalhar para o bem de todo mundo. A promessa era linda, um recomeço, sem a tirania de um rei. Mas aí que vem a grande ironia da história, né? O Oliver Cromwell, aquele mesmo que liderou a guerra contra o poder absoluto do rei, ele acabou fazendo o quê? Concentrando todo o poder nele mesmo. Ele simplesmente dissolveu o parlamento e se declarou Lorde Protetor. Um nome bonito para um ditador, com um cargo que duraria a vida toda e ainda passaria para o filho. Pois é, a república virou uma ditadura na prática. Depois que o Cromwell morreu, a bagunça política foi tão grande, mas tão grande, que a Inglaterra tomou uma decisão surpreendente. Resolveu trazer a monarquia de volta. Mas, adivinha só, aquelas velhas brigas voltaram rapidinho. O rei Carlos II e, especialmente, o irmão dele, Jaime II, voltaram com tudo, tentando restaurar o absolutismo, o catolicismo. Eles simplesmente ignoraram tudo que tinha acontecido na Guerra Civil. E o parlamento, claro, teve que entrar em ação de novo. Só que dessa vez, para evitar outra guerra sangrenta, o parlamento foi muito mais esperto, mais decisivo. Eles bolaram um plano, uma mudança de poder que ficou para a história como a Revolução Gloriosa. Foi uma jogada de mestre, de verdade. Os parlamentares convidaram a filha do rei, que era protestante, a Maria, e o marido dela, o holandês Guilherme de Orange, para assumirem o trono. O rei Jaime II viu que ia dar ruim, que não tinha apoio de ninguém e simplesmente fugiu para a França. Foi uma revolução que aconteceu sem uma única gota de sangue. Incrível, né? Mas claro, tinha uma condição, e era uma condição importantíssima. Para assumir o trono, o Guilherme e a Maria tiveram que assinar a Declaração de Direitos, a famosa Bill of Rights. E esse documento foi um divisor de águas. Ele limitou de vez o poder do rei e deixou claro: quem manda é o parlamento. O poder, a partir dali, não vinha mais de Deus, vinha da lei. Então tá, depois dessa confusão toda, que durou quase um século, qual foi o saldo final? O impacto, olha, foi gigantesco. Moldou o mundo como a gente conhece hoje.
Primeiro ponto, a era do rei que mandava em tudo, do absolutismo, tinha acabado na Inglaterra. O monarca não podia mais, sozinho, criar leis e decidir o futuro do país. Porque agora, quem governava de fato era o parlamento. O poder mudou de mãos de forma definitiva. A Inglaterra se transformou numa monarquia parlamentarista, um sistema em que as decisões importantes são tomadas pelos representantes do povo. E essa mudança política toda acabou preparando o terreno para outras revoluções, transformações econômicas e sociais enormes que estavam logo ali na frente. Porque, vamos ser sinceros, a Revolução Inglesa não foi só uma briga isolada lá na Inglaterra. Ela criou um modelo de governo parlamentar que muitos países usam, deu uma força tremenda para a burguesia, o que foi o empurrão que faltava para o capitalismo, e ainda abriu caminho para a Inglaterra sair na frente com a Revolução Industrial um tempo depois. Foi, de verdade, a primeira grande revolução burguesa da Europa. E tem um ditado que surgiu na época que resume tudo isso de um jeito perfeito. Ele captura essa nova realidade política da Inglaterra. O rei é o chefe de Estado, uma figura importante, sim, mas o poder de verdade, o poder de governar, está nas mãos do parlamento. E isso tudo leva a gente a pensar, quando a gente olha para os governos de hoje, para a ideia de democracia parlamentar, de divisão de poderes, de direitos, quanto disso tudo não nasceu ali, naquela briga de quase meio século para decidir quem, no fim das contas, deveria mandar.